Intercept. Caso Marielle, o Ministério Público voltou a analisar documentos que ligam Brazão ao crime. Leia o que já publicamos sobre isso. Novos documentos também foram anexados ao inquérito que tenta descobrir os mandantes da morte de Marielle Franco e contém trechos da operação que investigou a milícia de Rio das Pedras. Informação da Carol Castro lá do Intercept Brasil. Vamos lá, gente. Caso Marielle, parte 29. Vamos lá. Ministério Público do Rio de Janeiro voltou a analisar os documentos e arquivos anexados ao inquérito policial que investiga os possíveis mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018. Parte do material ao qual o Intercept Brasil teve acesso tem relação direta com a milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse grupo é suspeito de ter ligação com a família Brazão e também com o escritório do crime, de acordo com as investigações da Polícia Civil e do próprio Ministério Público. A Polícia Federal assumiu as investigações em fevereiro do ano passado, logo após Lula ter sido empossado como presidente. Desde então, a Polícia Federal tem revisitando as milhares de páginas contidas nos autos deste e de outros processos abertos em busca de pistas para elucidar o duplo homicídio. O MP do Rio de Janeiro também juntou novos documentos ao inquérito. Em agosto do ano passado, procuramos o órgão que não quis comentar a informação, alegando que o processo está sob sigilo. Antes de deixar o Ministério da Justiça para assumir uma vaga no Supremo, o Flávio Dino disse que o caso Marielle será integralmente resolvido em breve. Em outubro, o processo aberto para identificar o nome do mandante saiu da Justiça do Rio e subiu para o Superior Tribunal de Justiça em função das novas pistas contra Brazão. Alguns dos anexos são resultados de outras investigações, como por exemplo a Operação Intocáveis, que investigou a milícia de Rio das Pedras. Um dos documentos, por exemplo, mostra uma ligação telefônica entre Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho, e o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil. Chiquinho era vereador na mesma época que Marielle foi assassinada, já Fininho, preso em 2022 por chefiar as milícias do Rio das Pedras e Muzema. Outros dois nomes aparecem como líderes da quadrilha, Maurício Silva da Costa e o ex-PM Adriano da Nóbrega, morto em 2020 na Bahia. Ambos integravam o escritório do crime. Chiquinho é um dos irmãos Brazão que domina há anos o cenário político fluminense, segundo outro anexo juntado aos autos. O ex-vereador, durante a sua gestão como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, legislou em causa própria para permitir a regularização e parcelamento do solo em áreas dominadas pela milícia. A informação tem como fonte uma matéria do jornal o Globo. Além de Chiquinho, o clã é composto também pelo deputado estadual Manuel Inácio Brazão, mais conhecido como Pedro Brazão. O grupo é liderado pelo ex-deputado estadual Domingos Brazão, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele passou 4 anos afastado do cargo após ser preso em 2017 na Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro, sob acusação de recebimento de propina de empresários. Durante o tempo de deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, Domingos entrou em disputas sérias com Marcelo Freixo, hoje no PT, e com quem Marielle Franco trabalhou por 10 anos até ser eleita vereadora, em 2016. O líder dos Brazão foi citado em 2008 no relatório final da CPI das milícias, presidida por Freixo como um dos políticos liberados para fazer campanha em Rio das Pedras. Todas as vezes que se falou com jornalistas sobre o caso, Domingos Brazão negou qualquer envolvimento no atentado que vitimou Marielle Franco e Anderson Gomes. Nós falamos com Márcio Palma, advogado de Brazão, que informou que não teve acesso aos autos que trazem os documentos anexados e enfatizou que não há absolutamente nada que possa vincular Domingos Brazão a essa história. Desde a morte de Marielle, o Intercept Brasil já publicou reportagens que mostram disputas da família Brazão com Marcelo Freixo e também a relação com outros supostos envolvidos na participação no crime com a milícia de Rio das Pedras. Veja as principais reportagens, tá, gente? Esses daqui são Chiquinho e Pedro Brazão, que disputaram com Marcelo Freixo ali no Rio de Janeiro, gente. Primeira matéria. A Polícia Federal pediu acesso às câmeras de políticos do MDB presos por corrupção.
Uma das principais linhas de investigação para esclarecer o crime era uma possível vingança de políticos que faziam parte do MDB contra a ex-vereadora do PSOL e também contra o deputado estadual do mesmo partido, Marcelo Freixo, hoje presidente pela Embratur. Em março de 2023, a Polícia Federal pediu as imagens das câmeras de monitoramento dos presídios, onde se encontravam esses políticos presos pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. O pedido da PF foi feito entre os dias 4 e 14 de março de 2018, ou seja, 10 dias que antecederam o crime até a data que ele efetivamente ocorreu. E por isso tem relação essa linha de investigação por isso tem relação essa linha de investigação de vingança, porque Marcelo Freixo teve papel fundamental na Operação Cadeia Velha, deflagrada em novembro de 2017, 5 meses antes do assassinato da vereadora. Nomes fortes do MDB do estado foram presos nessa operação da Polícia Federal, a exemplo dos deputados estaduais Paulo Melo, Edson Albertazzi e Jorge Pisciani, morto em maio de 2021. Olha aí o Chiquinho Brazão. O elo entre Brazão e o suspeito do envolvimento com o caso. Durante as eleições de 2018, Pedro Brazão mandou uma doação para um candidato de outro partido, o delegado aposentado da PF, Jomar Duarte Bittencourt, morto em 2020. Ele é pai de Jomarzinho, investigado por vazar informações sobre a operação que levou Rony Lessa e Elcio de Queiroz à prisão em março de 2019, acusados de cometerem homicídios contra Marielle e Anderson Gomes. O valor é irrisório, só R$ 250, mas indica um elo entre as famílias, uma relação pelo fato de Domingos Brazão, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro com passagens pelo MDB, figurar entre os possíveis mandantes da morte de Marielle Franco. Ainda na campanha de 2018, Jomar Bittencourt esteve muito associado a Pedro Brazão. Eles saíram pelas ruas de Piedade, bairro da Zona Norte do Rio, onde o ex-delegado presidia o River Futebol Clube. O ex-deputado chegou a usar adesivos dele e de Pedro para divulgar santinhos das duas candidaturas conjuntas nas suas redes sociais. Os suspeitos tinham receio que Brazão fosse preso. Jomarzinho avisou sobre a operação do caso Marielle para um sargento da PM, Maurício da Conceição dos Santos Júnior. Jomarzinho informava que no dia seguinte pessoas seriam presas no âmbito da investigação do atentado contra a ex-vereadora e eles temeram pela prisão de Domingos Brazão. Pelo que me falaram, vão até prender Brazão e Rivaldo Barbosa, escreveu Jomarzinho. Putz, respondeu o sargento. O diálogo mostra que a operação policial foi vazada e é ainda mais importante porque revela o temor com a possível detenção de Brazão, um político com passagem pelo MDB do Rio de Janeiro. Além disso, a conversa reforça a hipótese de que o atentado teve motivação política, como destacado pelo ministro Flávio Dino, ao determinar a abertura de um inquérito sobre o caso no começo do ano passado. Pedro, vamos seguindo aqui para todo mundo poder acompanhar. Mudança de postura de Valdir. O Chiquinho, Valdir, Pedro, a família Brazão se junta em evento político. Sabe quem tá aqui também, né, gente? O Eduardo Paes. É o Eduardo Paes aqui no meio. Só que a legenda não colocou isso aqui, não. Mudança de postura de Valdir Brazão com a viúva de Marielle. Um ponto que relaciona a família de Brazão à morte de Marielle Franco é a mudança do comportamento de Valdir Brazão. Ele só carrega o sobrenome do clã para uso político, não tem nenhuma relação de parentesco com a família Brazão, mas é um homem de confiança desse grupo. Em 2020, ele foi eleito vereador pelo Avante e recebeu doações de Pedro Brazão no valor de 270 mil. Antes de assumir o cargo na Câmara, Valdir era chefe de gabinete do deputado estadual. Ao longo de 3 anos iniciais de mandato, Valdir, que nunca entrou em conflito com a vereadora Mônica Benício do PSOL, viúva de Marielle, pelo contrário, ele chegou a defender no plenário o projeto de lei para aprovar a fixação de cartazes de serviços públicos sobre os direitos das mulheres em casos de violência sexual. Um dos informes previstos no projeto era sobre o direito ao aborto sem a necessidade de registro de ocorrência, o que causou uma grande discussão no plenário. Valdir defendeu o PL com afinco, saudou o público, boa tarde a todas e todes, e afirmou que não sou do PSOL, mas poderia ser. É um hipócrita, né? Esse Valdir aí. Mas com o prosseguimento das investigações e o foco cada vez mais voltado para a família Brazão, Valdir mudou de postura.
Em uma das últimas sessões desse ano, quando os vereadores votaram pela aprovação das contas prestadas pelo ex-prefeito Marcelo Crivella, Mônica declarou voto contrário, mencionou a decepção com o atual prefeito Eduardo Paes e citou Chiquinho Brazão. Eduardo Paes nomeou ninguém menos do que Chiquinho Brazão como seu secretário, o que me causa náuseas só de relatar isso, na mesma semana que veio a público a notícia que a Polícia Federal está investigando a família Brazão pelo assassinato da minha esposa, Marielle Franco. Valdir não estava no plenário, mas voltou para defender o aliado. Acusou a vereadora de PSOL de não ter pauta, apenas de falar do assassinato de Marielle e por disseminar ódio. Jurou também não mais se calar. O Freixo prendeu um monte de gente naquela CPI e a gente passou batido. Ela, Mônica Benício, não sabe de nada, mas é mais fácil acusar o Brazão. Então toda vez que ela fizer isso eu vou responder e vai ser num grau maior, porque ela não sabe de nada, ninguém tem prova de nada, e se foi ódio, não foi a gente, disse ele naquela coisa, né, meio que se entregando, né, gente. Importantíssima essa investigação do Intercept, e que bom que eles continuam no caso.